Olá, aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós iremos estudar um pouquinho sobre a história da mulher de Ló. A Bíblia não fala sobre o nome desta mulher. Nós conhecemos apenas como mulher de Ló. Mas esta mulher, ela deixou um exemplo muito grande do que não se deve fazer. Tanto que ela foi usada como exemplo por Jesus, quando estava alertando em uma pregação, alertando as pessoas, e ele falou: cuidado para não serem como a mulher de Ló. Então vamos estudar um pouquinho a história dessa mulher, que nós não conhecemos o nome, né? Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, grandioso Pai, venha habitar no meio de nós, venha aumentar cada dia mais e mais a nossa fé, que o Senhor nos capacite, nos abençoe, que o Senhor nunca deixe de iluminar as nossas vidas e nunca deixe de aumentar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A história da mulher de Ló está em Gênesis. Pega aí suas Bíblias, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 19, e o versículo, nós vamos começar a ler aqui no 23, tá? Porque a história é um pouquinho grande. Versículo 23. Aí já tem o título assim: A destruição de Sodoma e Gomorra. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das suas ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então, nós vemos aqui um pouquinho do relato. Deixa eu explicar um pouquinho antes o que estava acontecendo, antes desse texto aqui que nós lemos agora. Sodoma e Gomorra eram duas cidades vizinhas, e aí essa cidade estava corrompida pelo pecado das pessoas. As pessoas estavam pecando demais, tanto que Ló era sobrinho de Abraão. Então Ló e sua família serviam a Deus, certo? Só que vocês podem dizer: então por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Por isso que eu sempre falo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Então, a mulher de Ló e suas duas filhas receberam a visita de 2 anjos na sua casa. Nessa visita, os anjos falaram para Ló: Ló, você precisa sair dessa cidade, porque Deus irá destruir essa cidade onde vocês moram.
Então vocês precisam sair daqui. Aí, quando eles estavam lá dentro da casa, chegaram homens fora da casa, batendo na porta, querendo entrar. Eles queriam abusar dos anjos. Ou as pessoas estavam muito corrompidas. Eles estrupavam, eles matavam, eles ficavam com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Ficava com homem, ficava com mulher e ficava com tudo que aparecesse na frente. Ou seja, Sodoma e Gomorra estava como nos tempos de hoje. E por que hoje Deus não destruiu com fogo ainda? A destruição virá. Quando? Quando Jesus voltar. O que nós temos que fazer para não ser destruídos? Nós temos que seguir o conselho de Deus, nós temos que seguir o caminho de Deus, nós temos que guardar os 10 mandamentos. Ló, ele ouviu a Deus, ele saiu da cidade junto com a sua esposa e as suas filhas. Quando eles já estavam longe, num lugar alto, né? Aqui diz numa campina, ou seja, um campo, gramadinho, lugar, um cercado bonito, né? Digamos assim, uma montanha. Quando ele já estava num lugar longe da cidade, um pouco longe, um pouco alto, a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Pode ter pensado, nossa, eu vou deixar minha casa para trás, e aí olhou para a cidade. Quando ela olhou para trás, para a cidade que estava sendo destruída, ela virou uma estátua de sal. Na hora ela paralisou, do jeito que ela estava, ela paralisou e virou uma estátua de sal. Qual a lição que nós tiramos dessa história? Nós não podemos estar apegados a coisas, a bens, a pessoas, a casas, a nada nesse mundo. Deus alertou Ló e sua família para saírem da cidade. Só era isso que ele pediu. Saiam da cidade, que eu vou destruir todas essas pessoas que estão pecando demais. Ló obedeceu e seguiu em frente sem nem pensar 2 vezes. Sua esposa estava apegada a bens materiais, a coisas físicas. Ela estava apegada à casa, aos animais que iriam ficar, às roupas, porque ela não iria conseguir levar todas as roupas. Ela estava apegada a coisas deste mundo. O nosso reino não é neste mundo. A nossa casa não é neste mundo. Nós temos que estar apegados a coisas celestiais. Não devemos nos apegar às coisas terrestres. Essas coisas passarão. Não devemos nos apegar a casa, nem carro, nem celular, nem imóveis, nem nada, absolutamente nada. A única coisa que nós devemos nos apegar com todas as nossas forças é a Deus. Nós devemos nos apegar cada dia mais a Deus. Nós não podemos ficar pensando que este mundo terá solução ainda. O que vai acontecer com este mundo em que nós estamos é a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Deus irá mandar fogo e enxofre do céu e irá queimar todo este planeta. Só irão se salvar aquelas pessoas que morreram salvas em Cristo, né, que estão nas sepulturas, ou aquelas que estão vivas, que estarão vivas quando Jesus voltar e que servem a Cristo, né? Ou seja, as pessoas que servem a Cristo. Como que eu sirvo a Cristo, irmã Daniela? Guardando os 10 mandamentos, não me apegando a coisas terrestres,
como eu falei, o nosso reino não é aqui. O nosso reino é lá no céu. O nosso reino que Jesus prometeu, lá em João, capítulo 14. Lembram? Jesus prometeu: eu vou preparar-vos o lugar, e quando eu preparar, vou voltar para levá-los comigo. Então, o nosso reino, Jesus está preparando lá no céu, para nós morarmos com Ele lá. Não é aqui. Não adianta você olhar para trás apegado a coisas. Não adianta você fingir que você é cristão, porque Deus sabe. A mulher de Ló, ela estava fingindo. Na hora que ela precisou provar que ela era cristã, ela virou uma estátua de sal. Não adianta você ir para a igreja, como eu falei já em alguns vídeos. Não adianta você ir para a igreja, você tem que ser a igreja. Não é você ir, é você ser. Quando você vai, você não pratica as coisas de Deus. Você não faz a vontade de Deus como Deus quer. Quando você é a igreja, todas as pessoas ao seu redor percebem que você é diferente. Aquela pessoa é diferente. Nossa, eu conheci a Daniela, ela era tão diferente. Agora ela não está mais como ela era antes. E aí, é assim que as pessoas te veem? Será que as pessoas te veem diferente bom ou diferente ruim? Será que você está demonstrando que você é cristão ou será que ninguém sabe? Será que você está apegado às coisas deste mundo? Será que você está como a mulher de Ló? Se Jesus voltasse hoje, você iria olhar para trás e pensar: nossa, mas e a minha casa? E o meu carro? E todas as riquezas que eu tenho? Será que você iria ficar como a mulher de Ló? Nós não temos, como eu falei no início da história, nós não temos o nome dessa mulher, mas nós temos um exemplo do que não fazer. Não devemos estar apegados às coisas terrestres, não devemos estar apegados ao passado. Tem pessoas que irão se perder dentro da igreja porque estão na igreja, não são a igreja. Eles estão frequentando a igreja, mas o pensamento está lá atrás. Estão todo momento olhando para trás. A todo momento eles olham para trás. Eles pensam: tudo que deixei. Nossa, era tão bom estar no mundo. Era tão bom a vida que eu tinha. Era uma vida boa, de riquezas, de luxos, de festas, de muitos amigos. Será que você está apegado ao passado? Será que você está apegado aos bens materiais? Será que você está apegado a Cristo? Se apegue a Cristo. Ele é o único e maravilhoso Salvador. Ele é o único que pode te salvar e te levar para o céu. Que você, assim como eu, esteja tentando ser cristão da melhor forma. Que você, assim como eu, esteja cada dia caindo e levantando. O cair é do homem, o levantar é de Deus. O cair já vem de nós, desde o início, quando Abel pecou. Quando Abraão pecou. Mas o levantar é de Deus. Deus nos levanta, Deus nos tira do buraco. Deus não se importa com os nossos pecados, como eu falei no vídeo de ontem. Deus não ama o pecado, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Que nós possamos nos arrependermos e não nos apegarmos a coisas terrestres, nada, bens materiais, nem a coisas que você já viveu anteriormente. Não se apegue. O seu mundo não é aqui.
o seu mundo, Jesus está preparando. E Ele vai voltar para lhe buscar. Você está preparado? Como eu já falei algumas vezes, se você estiver preparado ou não, Jesus irá voltar. Ele irá voltar. Se você estiver preparado, maravilhoso, uma bênção, você vai com Jesus. Se você não estiver preparado, Ele vai voltar do mesmo jeito. E aí, Deus irá mandar fogo do céu, assim como mandou em Sodoma e Gomorra, e todas aquelas pessoas foram destruídas. Que nós sejamos exemplos a seguir, que nós possamos seguir o exemplo de Ló e das suas filhas. Ló e as suas filhas andaram para frente, seguiram, sem olhar para o lado, nem olhar para trás. Que nós não sejamos como a mulher de Ló. Seja um cristão verdadeiro e você irá para o céu. Assim como diz lá em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um beijo para vocês e até amanhã.